Hoje a gente vai falar sobre seleção de conteúdo, né, gente? Porque afinal de contas a gente tá começando o ano letivo, tem um monte de gente aí, né, que o ano já tá batendo na porta, que tá começando aí semana que vem, que tá começando em seguida, tem alguns lugares que começam um pouquinho mais tarde, tem gente que já começou e a gente precisa fazer a seleção do conteúdo. O que eu vou trabalhar com as crianças de 4 a 6 anos durante o meu ano letivo, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, e que eu acho que é muito, muito importante da gente se organizar e pensar, é que nessa faixa etária não adianta a gente pegar todo aquele arcabouço de terminologia da dança clássica, tá? E começar a querer ver quais são os passos mais simples e sair ensinando para as crianças. Elas têm 4 anos, 4 a 6 anos. A gente ainda tá falando aqui de um formato de aula que ainda não é aquele formatão de aula todo fechadão, né? De técnica puramente de balé clássico, tá, gente? Então, eu vou trazer várias coisas aqui pra vocês, coisas que talvez vocês pensem assim, mas isso é óbvio. Lembrem que uma vez eu falei, o óbvio não é óbvio, tá? A gente vai trabalhar com toda a seleção de conteúdo, porque que dá pra trabalhar de 4 a 6 anos, né? Pra quê? Pra que a gente consiga desenvolver as habilidades que são necessárias para que essa criança consiga, né, chegar ali depois, a partir dos 7 anos, estar apta, né, para conseguir fazer aquela aula, realmente entrar na técnica propriamente dita, né, digamos assim, da dança clássica. Então, quem tá pensando aqui que eu vou falar de piruetas, de fouettes, de rond de jazz, grand ronds, tá? Eu não vou falar disso, porque isso a gente só vai começar a trabalhar com os nossos alunos, tá? Bem mais pra frente, ok? Mas a gente precisa dar uma base. E que base é essa? É uma base para que a criança tenha entendimento do movimento, para que ela tenha base de sustentação para esse movimento, né? Para que ela consiga se desenvolver. Aí um monte de professores às vezes me diz assim, mas meu Deus, e agora como é que a gente vai conseguir fazer para que as crianças... eu tenho um monte de ano e não tenho quase passos que elas saibam fazer. A gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente pode trabalhar com essas crianças. Então a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, além desse monte de primeiras coisas que eu já disse, né, é que a gente precisa pensar, quem assiste, quem acompanha já desde o ano passado, ou quem já viu alguns vídeos meus falando, já deve ter me escutado falar, que uma coisa muito importante é a maneira como o cérebro humano aprende. A forma como o cérebro humano aprende é muito importante para que a gente consiga pensar e organizar a nossa seleção de conteúdo. Então vamos pensar, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida, tá? De como que a gente aprende as coisas, como que o cérebro aprende as coisas. Lembra uma vez que eu falei para vocês que o cérebro humano é extremamente preguiçoso? E ele é preguiçoso, tá, gente? Por quê? Porque ele tem que dar conta de tudo que a gente faz, de toda a nossa existência, né? Então, ele não consegue, todas as vezes, precisar aprender uma outra coisa, né? Uma coisa nova. Ele precisa buscar aquilo que já é conhecido. Então, para que a aprendizagem se efetive e para que a aprendizagem funcione de uma forma melhor, o que o nosso cérebro faz? Ele busca algum referencial que é conhecido dele, traz aquilo para a prática, adicionado aí de emoção, né? Adicionado de ativação do nosso sistema límbico, né? Que é o sistema responsável pelas nossas emoções, né? E aí isso vai para o movimento, você experiencia aquilo, você vivencia aquilo e isso vai se transformando em aprendizagem, ok? E aí você consegue fazer os pareamentos, tá? Então eu vou trazer. Por que eu disse isso? Porque eu vou trazer um monte de nomenclaturas, que não são as nomenclaturas do balé clássico, mas pra gente conseguir ir pareando e descobrindo o que a gente pode fazer com essas crianças de 4 a 6 anos, certo? Ok? Então, vamos lá. Pensando no quê? Pensando no desenvolvimento psicomotor que essas crianças têm, em que fase de desenvolvimento motor elas estão, em que fase de desenvolvimento de entendimento, né, elas estão, e aí a gente seleciona o conteúdo que a gente vai trabalhar, certo? Assim, gente, eu vou ir falando, vou tentando explicar o que é, quando vocês não entenderem, vocês avisam aí que não entenderam o que eu quis dizer, tá bom? Que aí a gente vai falando se vocês não entenderem, tá?
De vez em quando eu dou uma desenhada aqui e mostro pra vocês se for alguma coisa que eu achar que seja pertinente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode trabalhar, eu vou começar do chão pro de pé, tá bom? Porque, lembram? Falei aqui na nossa aula, naquela live super especial que eu fiz falando sobre o desenvolvimento das habilidades. Lembram que eu falei um pouquinho sobre neurodesenvolvimento e que o neurodesenvolvimento motor, ele vem, né, da base, né, e você vem lá do chão, né, você nasceu, deitou, engatinhou, sentou, parará, até que você fica de pé. Então, vamos começar por aí. Então, vamos lá. Coisas sentadas, ok? O que a criança de 4 a 6 anos pode fazer e que você precisa trabalhar na sua aula? Uma coisa que todo mundo trabalha, borboleta. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai citar lá, né, vão anotando aí, é borboleta. Gente, lembrem que quando a gente senta de borboleta, a gente precisa ensinar a criança a sentar em cima dos isquios. A gente precisa ensinar essa criança a segurar os pezinhos, tá? Não segurem os pés puxando a pontinha do pé para cima. Quando você segura a pontinha do pé na borboleta e puxa essa pontinha do pé para cima, vocês entendem o que eu tô dizendo? Segura dos dois ladinhos e puxa a pontinha do pé para cima. A criança tende a fazer isso, tá? Se a gente cruza as mãozinhas em X para segurar nos tornozelos, é mais difícil da criança fazer isso. O que acontece se a criança faz isso? A gente tem uma mobilidade no pé, tá? Uma mobilidade articular, ó, o nosso pé consegue fazer isso aqui, tá? E é isso que ele faz quando ele tá em borboleta e a gente puxa a ponta dele pra cima, tá? A gente vai fazendo com que esse pé alongue uma região onde a gente não quer, nesse momento que aconteça, e acima de tudo a gente vai viciando esse pé a ficar assim. Depois a gente quer que essa criança produza um alinhamento correto desse pé, né? E esse pé tá acostumado a fazer isso, né? Essa mobilidade aqui, ó, lá de ficar puxando a pontinha na borboleta. Então, sentou de borboleta, isquios no chão, mostra onde é o isquio para a criança, cruza as mãozinhas, tá? Segura com as mãozinhas cruzadas nos tornozelos. Isso vai te dar postura, né? Vai te dar todo o entendimento de corpo para a criança e você não trabalha aquela questão do pezinho ali que é perigosa, ok? Então, borboleta. Aí você pode fazer mergulho na borboleta, porque você já está trabalhando alongamento, você já está trabalhando uma série de outras questões. Então, mergulhar na borboleta, cheirar o chulé, enfim, tudo aquilo que vocês utilizam, né? Para que a criança vá com a pontinha do seu nariz lá. O mergulho é legal porque você faz com que a criança precise alongar. Porque mergulhar é diferente de você descer retinho. Mergulhar é você ir daqui e trazer alongado. Então, você vai redondinho e traz alongado. Isso faz com que a gente tenha um entendimento de que isso é um alongamento e não um descer assim, ó, com as suas costinhas. Você desce assim, alonga e sobe, certo? Mergulho na borboleta. Aí, podemos trabalhar também, aqui ainda estamos lá sentado, conteúdo, barquinho, gente. Barquinho, para que a criança pese para um lado e para o outro, certo? Para que a criança possa utilizar. O que é o barquinho? Você está sentado em borboleta e você balança para um lado e para o outro. O bacana é você pegar as mãos, tá? Que você já coloca elas aqui como se elas fossem a vela do barco, que vai para um lado, que vai para o outro. E a gente está trabalhando o que aqui? A gente está aquecendo o punho, que a gente vai precisar daqui a pouquinho para poder fazer caminhadas. Então, outra coisa que dá para trabalhar, certo? Bater bolo. Já falei uma vez do bolo aqui, alguém uma outra vez me pediu, por favor, me conta de novo o que é o tal do bolo. Vou contar o que é o tal do bolo. O tal do bolo, você senta com a criança com as duas perninhas esticadinhas lá na frente e você vai pegar os ingredientes lá no alto. Pega os ingredientes lá no alto e você vai colocando os ingredientes lá na pontinha do seu pé, ou seja, você já tá alongando, né? Pega os ingredientes lá no alto da prateleira, leva lá na pontinha do seu pé, coloca o ingrediente lá na batedeira do seu bolo. Então você vai, as crianças vão colocando várias coisas, você vai perguntando, elas vão dizendo farinha, ovos, leite, enfim, tá? Você já tá trabalhando um bom alongamento aqui, tanto disso quanto, né, posterior das suas pernas. Aí a criança coloca lá todos os ingredientes e ela vai bater esse bolo. Então você vai trabalhar ritmo, ela vai bater esse pé forte no chão, dobrou as pernocas, bate.
Terminou o bolo. Agora a gente vai fazer a cobertura do bolo, né? Coloca o bolo pra assar, a cobertura do bolo. Vou pegar lá em cima de novo. Pega, 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 pega. Coloca tudo lá, só que agora com a pontinha bem esticadinha. Agora a cobertura do bolo, ela é bem delicada. Então você vai bater com os pezinhos, com a pontinha do pé bem delicadinho, tá? Que você também tá trabalhando um pouquinho, já tá trabalhando abdômen, né? Trabalhando força abdominal, que é importante para as crianças, ok? Então, isso é o bater o bolo, tá? Cabeça, gente, a cabeça precisa trabalhar também, porque aí a gente diz pra criança, não olha pro chão, aí a gente diz pra criança, e precisa aquecer, gente, tá? Então, isso também tem que estar no nosso conteúdo, isso também é conteúdo que a gente tá trabalhando, né? Então, vamos lá, cabeça dizendo que sim, ok? Cabeça dizendo que não, para um lado e para o outro, certo? Ainda dá para usar a cabeça lá, ó, tentando colocar no ombro. É a orelha que tem que ir, não pode ser o ombro que vai na orelha, né? E você vai ensinando e passando isso para as crianças, tá? Então, cabecinha dizendo que sim, cabecinha dizendo que não. Pé de bailarina e pé de palhaço tem que estar aí no conteúdo, né? E tem que trabalhar isso certinho, sentadinho lá, perninha esticadinha lá na frente. Meia ponta, flex, meia ponta, estica. Gente, já desde o primeiro momento, já desde as crianças pequenas, a gente precisa ter meia ponta, flex, meia ponta, estica. Dá verão, calor, verão no país todo, dá para tirar a sapatilha das crianças para elas enxergarem esses pés, enxergarem os dedos e perceberem que podem fazer isso, certo? Então, que você pode chamar como você quiser. Chamei aqui de pé de palhaço, pé de bailarina, que é o mais comum da gente usar, tá? Prosseguindo. Pegar o dedão do pé de palhaço. Então, você já tá trabalhando o alongamento. Lembra que a gente trabalhou o alongamento da região posterior com as crianças? Elas conseguem fazer isso nessa faixa etária. Você trabalhou com o pezinho esticado. Agora eu quero trabalhar com o pé em flex, que é mais difícil, certo? Eu não posso começar com o pé em flex, gente. E assim, eu tô dando aqui pra vocês o conteúdo, mas vocês vão ter que escalonar isso, né? Dividir isso durante o ano e ver o que que vem antes, o que que vem depois do que, certo? Já vou falando, né? Esse aqui vem depois. Primeiro a criança tem que estar com um alongamento legal, ter trabalhado bem lá com o pezinho esticado pra depois você fazer isso. Por quê? Porque você fazer esse tipo de alongamento com o pé flex, né, flexionando os pés, é mais difícil porque exige um alongamento maior da região posterior. Mas pegar o dedão do pé do palhaço, né? Então pega o dedão do pé do palhaço lá na frente. Você pode usar de outras formas também, outros nomes, tá? Fazer carinho no pé, né? Que é quando você, isso que a gente falou de colocar lá o pé, os ingredientes, né? Aí você pode só fazer um carinho no pé. Então vai lá na frente, faz um carinhozinho, faz um carinho, fica lá um pouquinho para fazer mais carinho no pé, para trabalhar todo esse alongamento, ok? A gente já pode começar com as crianças de 4 a 6 anos no chão, com as perninhas sentadinhas lá, as perninhas lá na frente, trabalhar andeor, fechou paralelo, andeor, fechou paralelo, tá? Então aqui eu já posso começar com os pezinhos esticadinhos, perninhas lá na frente, trabalhar isso, tá? Costas, lembrando sempre da postura, com os bracinhos ali do lado para dar um apoio, né? Porque senão é mais difícil de fazer, ok? Então você pode trabalhar isso. Sentado ainda, e aqui você pode usar até a perna de índio, gente, no começo, porque é mais confortável e amigável para criança. Mas pode ser na borboleta também, pode ser com a perninha esticada lá na frente também, pode ser que a gente vai ver aqui depois em segunda posição também, tá? Mas primeiro eu vou trabalhar sentado esses braços, para depois eu poder trabalhar esses braços de pé, porque eu tenho uma base de bumbum maior do que a minha base pé, ok? Então, braços de, né, balão, o coroa do rei, ou quinta posição, ou terceira posição para quem trabalha com Vaganova, tá? Os braços de borboleta, que são importantes. Olha aqui que agora nós vamos falar, ó. Braço de borboleta, vocês enxergam que o meu movimento está indo para fora, certo?
E agora eu vou trabalhar o oposto do braço da borboleta, que é o braço de mágica, gente. O braço vem para dentro. Vocês vão perceber que as crianças de 5 para 6 anos vão ter bem mais facilidade de fazer esse braço do que as crianças de 4 para 5 anos. Elas tendem a fazer isso aqui, ó, para frente e não para trás. Isso é uma coordenação importante que a gente precisa trabalhar com as crianças, além de toda essa fluidez de movimento, tá? Mas vocês entendem que para que depois eu consiga fazer, por exemplo, vai pra perna isso, mas se eu não fizer primeiro no braço, que é mais fácil, tá? Não vai fazer lá na perna depois, né? Então, para eu poder fazer a diferenciação de um balonê e de um balotê, eu preciso ter entendimento do que é para fora movimento e o que é para dentro movimento, tá? Então, é importante a gente colocar isso lá, tá? Tem alguém aqui me perguntando se eu vou colocar depois. Eu vou deixar gravado, tá, gente? Vai ficar gravadinho aqui, tá bom? Então, os braços de mágica que são bem importantes, tá? Braços de princesa ou os braços de demi-seconde, que é isso que eu tava falando pra vocês, ó. Se eu tô trabalhando lá, né, o pezinho lá na frente e tal, eu tenho que trabalhar esse bracinho da princesa, que é o bracinho de demi-seconde, tá bom? Então, bracinho de demi-seconde, né, que eu vou usar muito, você pode usar ele como com essa outra nomenclatura, não que você não deva usar, o braço de demi-seconde. Você pode dizer que no balé, que na língua do balé, né, que na linguagem do balé, ou que né, no balé esse braço se chama demi-seconde, né, mas é como se fosse o braço da princesa em cima do vestido, porque aí você traz a referência, tá bom? E você já pode ir começando ali com os maiores, com os que já estão próximos dos 6 anos, começar a fazer os pareamentos, tá? Porque depois eles vão precisar disso, ok? Braços mexendo lá em cima. Então, esse bracinho aqui, ó, levantou e balançou assim, ó. Eu já tô velhinha, né? Então, tudo balança aqui. Mas é isso aqui, ó, gente. Isso aqui é importante que as crianças façam. Por quê? Porque eu trabalho esse movimento aqui, ó, que eu vou precisar pra quê depois? Pra colocação do meu braço. Então, pra que eu possa fazer depois um braço bem colocadinho de segunda, de primeira, de brabá, de tudo, eu vou precisar saber fazer essa diferenciação. Porque o meu ombro, num braço normal, né, num braço aí da dança, o que que faz? Né? Essa parte aqui de cima do meu braço, ele na verdade, ele é, não o ombro, né, gente? A articulação aqui do ombro. Ele faz andedã e do meu cotovelo para baixo eu faço com o braço andeor. E o meu braço está pronto e posicionado, ó, tá? Então, é importante que as crianças trabalhem isso e aí eu posso trabalhar assim, que é mais lúdico, para elas conseguirem fazer essa movimentação, ok? Posição sentada, então, sentar em segunda posição no chão, né? Com as pernas afastadas, elas já podem fazer isso, devem fazer isso, para poder conseguir ir trabalhando bem. O susto. O que é o susto, gente? Tá? O susto é você trabalhar essa coordenação de abrir e fechar as pernas, tá? Em segunda posição. Então, você encolhe, 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 e agora a gente vai dar um susto e abrir os braços e as pernas ao mesmo tempo. Agora, esconde de novo. Traz tudo juntinho, né? Junta os bracinhos, encolhe as perninhas, fica no montinho. Vamos dar um susto e abriu a perna e abriu o braço. Elas acham super divertido. Você tá trabalhando região abdominal que você precisa. Você tá trabalhando isso de estar dentro, de estar fora e trabalhando alongamento também. O avião com as pernas afastadas, né, que é o bracinho abertinho, vai num pezinho, vai no outro pezinho, cabe aqui nessa faixa etária também. Sanduíche com as pernas afastadas, tá? Nada mais é do que a perna aberta lá e a barriga indo lá no chão, tá, gente? Eu vou trazer pra vocês aqui, já vou adiantar até, que é um pouco mais pra frente que ele tá, mas eu já vou falar agora, uma coisa que a gente chama de sanduíche pastel. Sanduíche é você estar com as duas perninhas lá na frente e você dobrar o seu corpinho, né? Você levar o seu corpo até lá. Aí você fechou como se fosse um sanduíche.
E pastel, você volta e você deita o corpo no chão e leva as pernas pra cima de você. Pastel. Então daí, nome só porque uma coisa fecha, outra coisa fecha, tá, gente? Só por isso, pra ser duas coisas que são assim, né? Um pastel é fechado, sanduíche é fechado. Então, só por isso o nome, tá? Mas é um trabalho bacana. Esse tipo de trabalho é bom fazer em cima de colchonete ou de tapetinhos de yoga, coisas assim, porque pode machucar um pouquinho, né? Porque você fica naquele balanço, né? Foi lá na frente, deitou perna lá no chão, voltou, foi pra frente. Isso é importante pros rolos, trabalha a questão abdominal também, que é bem importante pra tudo. Então é bom você ter um pouquinho de proteção ali pra proteger um pouquinho ali o cóccix, né? Que fica mais, às vezes elas são magrinhas assim, então fica mais, pode ficar dolorido, tá bom? Vamos continuar. Sapinho, costas de bailarina e costas de tartaruga, gente. Costas de bailarina, né? Postura. Costas de tartaruga, não uso mais a vovó, que hoje em dia as vovós são super mega fit e bonitas e lindas e belas e serelepes, às vezes, então melhor que a gente. Então, costinhas da tartaruga e as costas de bailarina. Eu preciso trabalhar isso, gente, para que a criança entenda a diferença de uma coisa para outra. Ai, mas isso é óbvio, que conteúdo é esse? É óbvio, mas tem que trabalhar. A criança não sabe, ela precisa vivenciar as diferenças de uma coisa e da outra coisa para ela conseguir fazer, tá bom? Então, trabalhe isso. Uma posição sentada que já dá para fazer com elas, que vocês já podem trabalhar, tá bom? É, abriu a perna, tá? Pernoca lá abertona, braço dobra, perna, uma das pernas você tá em segunda e uma das pernas você dobra, tá? Essa posição é uma posição que daqui você pode fazer várias outras coisas, tá? E ela já tem agora, ela já tem nessa faixa etária esse entendimento de que eu tô com as pernas abertas e uma perna dobrou, tá? E depois eu posso, tem que trocar, né, gente? Tá? Porque depois a gente pode trabalhar até assim de colocar a mãozinha no chão, levantar o quadril, sabe, subir. Isso fica bonito até para algumas coisas e você vai trabalhando força e tal, né? E depois para trabalhar aquelas ajoelhadas assim, né, que ajoelha e coloca a perna lá para trás e o braço aqui e tal, para fazer coisas assim, você vai precisar disso. Então, desse entendimento. Uma perna é dobrada, outra esticada, então isso é legal, tá? Eu chamo isso de terceira posição, né? Posição 3, sentado, tá? Bicicleta, gente, importante trabalhar a bicicleta, tá? Também por causa dessa movimentação, então a bicicleta, ela empurra, tá? As crianças tendem, aí no caso da bicicleta é o contrário, elas tendem a puxar, então trabalha a bicicleta para empurrar. Oi e tchau. Oi e tchau, é mais fácil de fazer com as menores, mas você pode colocar todas as crianças, né, deitadas, né, em colchonetes, ou num colchão grande só que você tenha, ou também em, ou em tapetinhos de yoga, enfim. Colocou deitadinho, ergueu a pernoca lá em cima, tá? E aí a gente vai abrir e fechar a perna, né, em segunda. E aí você vai ali, você pode fazer em cada uma das crianças, que elas são pequenas ainda, elas têm elas até fazem sozinhas, mas elas têm dificuldade para conseguir fechar a perna, tá? Então você vai e dá oi, segura as duas pernocas, abriu, oi, fechou, tchau, abriu a pernoca, oi, porque a gente enxerga o gostinho, fechou, tchau. É uma coisa que é bacana, você já vai trabalhando ali uma coisinha, tá? O sanduíche pastel que eu falei pra vocês. Alguém ouviu uma pergunta aqui, para 3 anos é indicado se era o sanduíche pastel? Sim, tá? Pode fazer com 3 anos. Sereia. O que é uma sereia? Você deita a criança de barriguinha para baixo, tá? Ela tá lá deitadinha com a sua barriguinha lá pra baixo, tá? E você coloca as duas mãozinhas dela no chão. Lembram, as mãozinhas precisam estar espalmadas, com toda a mãozinha no chão. E a criança empurra o chão. Então, ela fica assim que nem uma sereia, tá? Aqui a gente vai já começa a trabalhar a questão das costas, que a gente vai precisar depois pra fazer cambrês e fortalecimento dos arabesques, tá? E a gente precisa dessa força aqui do braço também, né? Tanto pra sustentação, né, para que elas consigam fazer. Então isso também é bacana de trabalhar, tá bom? Sapo esborrachado é o sapinho que a maioria de vocês trabalha, a maioria dos professores chama de sapinho, né, que é quando você deita ali de barriguinha pro chão, com as pernocas
dobradinhas atrás, né? Em borboleta ou afastadinhas também pode ser, tá? É como se fosse um sapinho esborrachado no chão, certo? Vocês também já podem trabalhar com isso, tá? Mesinha, né? Mesinha nada mais é do que a criança ficar ali nos 4 apoios, como se fosse engatinhar, só que paradinha. E você precisa ser uma mesinha. Por que que eu uso esse termo? Porque numa mesa você precisa ter as costas bem alinhadinhas. Então é importante isso, tá? Você também vai trabalhar isso. E aí você trabalhou isso primeiro, colocou elas ali e você vai fazer andar de gatinho, né? Que nem um gatinho. A criança vai circular engatinhando. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a dissociação de braços e pernas e andar de gatinho, engatinhar, trabalha isso, tá bom? Que a gente vai precisar depois, tá? Aí eu posso colocar uma bandeira no gatinho, gente. O que é uma bandeira no gatinho? A criança tá ali nos 4 apoios, né? E ela vai esticar uma perninha atrás, né? Uma das perninhas, levantando essa perninha como se fosse uma bandeira que ela tá colocando lá no gatinho. Colocou uma, eu já tô trabalhando aqui, ó, costas, para trabalhar as arabescas depois, já tô trabalhando uma questão também de equilíbrio, que é importante, né, porque muda, né, os meus eixos de apoio, que vão mudar daqui a pouco quando ela levantar, então isso é importante que seja trabalhado, tá bom? Pequeno e grande, né? Pequeno, fico pequenininha, cocadinha, abaixadinha lá no chão, com as minhas 2 mãozinhas no chão. Grande, eu afasto tudo de fora do meu corpo. Levanto, fico em pé, abro as minhas pernas em segunda posição e os meus braços em V. Então você trabalha o que é pequeno, o que é grande. Esse conceito de estar bem pertinho do seu centro, bem afastado do centro do seu corpo, né? Aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. E aí, como trabalhar, dá pra fazer de um monte de jeito, né, gente? Porque também se eu for dar todas as formas aqui de trabalhar, a gente fica aqui uns 6 dias falando, tá? Vamos lá, continuando. Mexer o bumbum, gente. Mas é balé clássico, mas ela não vai encaixar, tá? Se ela primeiro não descobrir que o quadril se mexe. O quadril mexe sim, ele balança para um lado e para o outro, ele vai para frente e para trás. E eu preciso mostrar isso para essa criança, porque senão eu vou passar o resto da minha vida pedindo para ela encaixar um quadril que ela não tem domínio e que ela não conhece. Então, vamos lá. Mãozinha na cintura, mexendo o bumbum, né? O quadril para um lado e para o outro, certo? Para que elas entendam, tá? Balançar os braços, essa coordenação também é importante. Elas às vezes têm dificuldade de fazer. Subir os braços, balançar os bracinhos como se fosse um axé, ó, lá em cima. Só isso, tá? Pode colocar uma música mais rapidinha. Vocês vão ver como elas têm dificuldade de fazer esse tipo de coordenação, que é importante, que a gente vai precisar depois, tá? Aí, ainda na questão do mexer o quadril, você pode acrescentar isso um giro. Elas podem girar mexendo o bumbum, que também é um trabalho de dissociação. Vassourinha, gente. O que é uma vassourinha? Uma vassourinha que varre o nosso salão, quando a nossa sala, né? Quando a nossa sala tá muito suja. É um tipo de alongamento bem bacana, as crianças gostam muito de fazer. Você muda um pouco o contexto, tá? E você tá trabalhando a abertura. Então a criança senta de segunda posição no chão, coloca as 2 mãozinhas na frente no chão e ela vai se puxando e arrastando o bumbum e andando pela sala, tá? E ela vai caminhando pela sala assim, puxando. Então, cada vez que ela puxa, gente, o bumbum, né, ela tem que fazer. Primeiro que ela tem que, ó, mexer o quadril, né? Pra que ela consiga fazer isso e se arrastar, né? Então, ela precisa mexer o quadril. E você vai puxando. Então, quando você vai puxando, você tá trabalhando mais a abertura. E aí você pode trabalhar também brincando assim com elas, se elas estão de meinha, ou de colazinha e de meinha, porque daí escorrega também, desliza no chão. Aí você tem que ver que piso que você tem. Você pode pegar nas mãozinhas da criança, assim, vai uma de cada vez, puxa, elas tem que ficar com a perninha aberta, você puxa. E elas escorregam e vão varrendo o chão. Trabalha bastante alongamento, você precisa trabalhar toda uma questão postural e elas se divertem pra caramba, tá? Montanha, né? Muita gente aí chama de urso, já vi vários nomes, tá? Que é caminhar com as mãozinhas no chão, com as perninhas esticadas, né? Como se estivesse engatinhando, só que com as pernas esticadas. Então, você vai caminhando de montanha por aí, tá? Aí você pode trabalhar também, ó, já é um diferencial. A nossa montanha agora vai ficar um pouco mais difícil,
Nossa montanha agora vai trabalhar de mexer o bumbum para um ladinho e para o outro ladinho. Então, você faz a montanha, tem que mexer o bumbum para um lado, mexer o bumbum para o outro. Você está trabalhando aqui esse entendimento de que eu tenho um bumbum que se mexe e que lá na frente eu vou dizer para ele ficar parado num determinado lugar, ok? Só que se a criança não sabe que ele pode se mexer, você vai dizer para ele ficar parado, ela vai ficar com ele parado todo torto, porque ela precisa ter esse entendimento, tá? E você já tá trabalhando também aqui mais um alongamentinho ali da virilha que a gente precisa em um aquecimento bom, certo? Eu vou falar agora de alguns passinhos, gente, já tem muita coisa ainda pra falar. Mas eu vou falar agora de alguns passinhos que eu acho que são importantes da gente trabalhar com as crianças dessa faixa etária, mais para que a gente consiga trabalhar uma questão de coordenação motora mesmo. Porque a gente vem disso, né? A gente vem disso pra caramba pros pais. A gente, não, porque na minha aula ela vai trabalhar coordenação motora e tal. Trabalha, sim, efetivamente. Mas tem algumas questões que são simples e que as crianças têm dificuldade de fazer no simples. Então, primeiro a gente precisa trabalhar no simples, para depois a gente conseguir trabalhar naquilo que é mais complexo, ou seja, com a nossa formatação dos passos de balé, né, da técnica do balé. Então, é importante você trabalhar, né, esses passinhos que eu vou falar agora. Por exemplo, abre e fecha, né? O que é um abre e fecha? É só isso. Coloca a criança de frente pro espelho, né? Os dois pezinhos juntinhos, um do ladinho do outro, numa primeira posição paralela, tá, gente? Ou cesta, tem gente que chama de cesta, né? Esse nome inventado pela gente. Mas, primeira posiçãozinha paralela, os pezinhos juntinhos, você vai fazer só abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Gente, se a criança não sabe fazer isso, ela não vai conseguir fazer uma série de coisas que você vai pedir depois, tá? Então, e vocês vão ver que tem criança que tem dificuldade de abrir e fechar. Principalmente aí você vai colocar na música, né? Então você vai escolher uma música que tem um ritmo bacana, bem marcadinho, um piano bem marcado, e você vai trabalhar isso. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Venceu isso, né? Aí você pode colocar, aí faz um braço, aí gira, enfim, você vai montar o seu exercício, tá? Mas é um conteúdo importante de ser trabalhado nessa faixa etária. E aí você, depois disso, gente, quando eu falo depois, é depois mesmo, tá? Assim, ó, eu vou dar um monte de falar muitas coisas, vocês não vão dar isso numa aula, isso é para um ano inteiro, né? Aí você vai dosando aí e organizando de acordo com as sequências que você vai fazendo. Então, assim, aí a criança tá dominando bem isso, aí eu posso dificultar essa questão. Eu posso começar a trabalhar com essa criança o que a gente chama do abre e fecha, abre e junta, né? Deslocando. Então, agora eu vou deslocar. Eu vou 2 para lá e volto. Então, eu abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho. É outro tipo de coordenação, é outra mensagem que o meu cérebro manda pro meu movimento. Então, também é legal trabalhar isso. Espiar na janela. Espiar na janela nada mais é do que a gente fazer uma iniciação aqui a um souplesse devant, tá? Que é colocar a criança lá, aí pode ser numa segunda posição paralela. Usem bastante paralelo antes de fazerem as coisas em en dehors. Façam, algumas é mais fácil fazer em en dehors, tá, gente? Mas esse tipo aqui é melhor fazer em paralelo. Primeiro, você coloca a criança em segunda posição, pezinhos paralelos, e vai lá espiar na sua janelinha. Então, ela vai lá na frente espiar na sua janelinha, certo? E aí você consegue, então você coloca aqui. Gente, o que precisa trabalhar aqui para cuidar, para espiar na janela? Você precisa ter isso aqui, ó, pra cima, porque elas espiam assim, ó, vocês vão ver como falta força, tá? Então eu preciso trabalhar essa força daqui para que a criança realmente espie na janela de uma forma, né? É uma janela. Você colocou os braços no parapeito da sua janela, então não pode cair aqui, gente, não tá? A janela tá aqui embaixo, ok? E você vai precisar disso aqui para quê? Para sustentar o braço depois. Então você tá trabalhando isso e você já tá trabalhando essa inclinação do corpo à frente, né? Sem deixar com que o quadril vá para trás, né? Fazendo isso para frente realmente. Então, espiar na janela, tá? Aí você pode fazer também o próximo, né? Dificultando o nosso espiar na janela, que seria um espiar na janela mexendo o bumbum. Olha que complexo isso. Eu vou espiar na janela e eu ainda vou mexer o meu bumbum para um lado e para o outro, tá?
eu tenho que pensar em duas coisas, fazer essa dissociação, tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Port de bras, né? O primeiro port de bras de chequete, a gente já pode trabalhar aqui, tá? Né? Tararã e abril, que é... Daí você pode fazer isso de uma maneira lúdica, né? Que poderia ser... Vocês podem inventar os nomes que vocês quiserem, tá? Mas que poderia ser, né? Segura um balão, enche o balão. Ah, encheu, segura o balão. Agora leva o balão lá pra cima, vamos deixar o balão voar. E desceu. E começa de novo, mas esse port de bras é um port de bras simples, que as crianças já têm condições de fazer nessa faixa etária, tá? Deixem elas deixarem o balão voar mesmo, e aos poucos, durante o decorrer do seu ano, você vai mostrando que quando você desce esse braço aqui, ó, gente, na lateral, quem puxa é o minguinho, não é a mão de louvação aos céus, certo? Não existe essa descida de louvante, certo? A descida é sempre sendo puxado pelo nosso minguinho, tá? Pela lateral do minguinho, ok? Esse passinho, ó, vou voltar pro passinho aquele que a gente, né? Falei do passinho do abre e fecha, né? Esse aqui, ele tem essa mesma conotação do abre e fecha, tá? É o mesmo sentido de fazer uma coordenação para algo que a gente vai precisar depois. Então, o que eu chamo, né? Convencionou-se, enfim, de batidinha à frente. O que é uma batidinha à frente? Você coloca a criança de pé, de frente pro espelho, mãozinha na cintura, com tudo alinhadinho, bonitinho, né? E ela vai fazer assim com os pezinhos, ó, gente. Ela vai colocar um pezinho na frente e voltar com o joelhinho dobrado, tá, gente? Bota a pontinha e volta, bota a pontinha e volta. E ela vai dobrar esse joelho da perna que tá em ação, né? A perna de base tá esticada. Foi e voltou. Foi e voltou. Por que eu vou fazer isso? Porque isso é a mesma coisa que eu vou usar depois num senso de coordenação de uma perna e da outra quando eu fizer retiré, tá? Então, eu posso começar só fazendo isso. Qual é o objetivo de eu fazer isso? Fazer uma marcação e depois poder colocar o braço para treinar, tá? Quando eu quero fazer trocas de braço e de perna mais pra frente, ok? Então, essa batidinha à frente, sem braço, ok? Mãozinha na cintura. Lembram que eu falei? Você trabalha. Então, coloca lá uma musiquinha, né? E vai fazer taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Plié, plié, esticou, port de bras e terminou. E repete de novo, tá? Plié, obviamente aqui já dá, você já pode trabalhar plié, gente. Nada de grand pliés nessa idade, tá bom? Ainda não, tá? Plié, certo? Vou ter que tomar uma aguinha, tá? Desculpa. Vamos lá. Plié, gente. Plié é importante. Plié de primeira e de segunda posição. Esses dois pliés vocês já podem colocar aqui nessa faixa etária, tá? Pode fazer de frente pro espelho, pode fazer pra barra. Se for fazer na barra, começar a colocar as crianças na barra, a partir dos 5, nos 4 eu não colocaria ainda, tá? Pensem em colocar as crianças de frente, né? Com a mãozinha bem colocadinha, pra não tá ainda com tudo muito solto, ok? Desculpa. Tá? Taco-taco. Eu e os nomes malucos, né? O que é ser um taco-taco, gente? O taco-taco nada mais é do que você fazer aquele pezinho pra lateral com o flex. Então, você vai flexionar a perna de base e vai colocar o pezinho lá na lateral, esticado, né? A perna esticadinha com o pezinho em flex, tá? A gente faz bastante isso com as crianças e vocês podem trabalhar isso nessa idade, tá? Então, foi taco, fechou e taco, fechou. Por isso que a gente chama de taco-taco, tá bom? Mas você pode fazer, elas já conseguem. Mas aqui, ó, esse não vai ser assim, né? Eu tenho que passar por um processo primeiro, né? Ok? Tandi à la seconde, tá? O tandi à la seconde, elas já conseguem fazer, né? Então, você pode trabalhar ele já lá, já pode ir fazendo também um tandizinho devant. Devant à la seconde já dá pra trabalhar nessa faixa etária, certo?
precisa fazer esses tandis passando pela meia ponta, tá, gente? Já pensem nisso, tá bom? Pode só fazer um movimento, ok? Mas aí, assim que der, tenta pelo menos lembrar de passar pela meia ponta, tá? Pode tentar fazer primeiro só o movimento, né? Estão fazendo, né? Pra lateral, faz primeiro paralelo. Você não tem como fazer paralelo, tá? No ala secondo. No ala secondo você precisa fazer ele em primeira posição e fazer ele andeorzinho, tá? Mas você pode fazer só testando, depois você vai testando. Dá pra fazer deitadinho no chão, na parede, enfim, certo? Isso dá pra trabalhar aqui. Pra que depois a gente possa começar a pensar em trabalhar um tablier, tá, gente? Olha o que eu trabalhei já antes, pensem. Primeiro, eu falei pra vocês o que agora há pouco? Plié de primeira e segunda posição, tá? Daí depois eu trabalho sozinho o tandi. Várias aulas, bastante tempo. E depois eu posso fazer um tablier. Por que é o tablier? Nada mais é do que um tandi, que faz um posé, um demi-plié em segunda posição, transfere o peso e fecha. É difícil? É, mas elas conseguem, tá? Mas primeiro você tem que dar a base anterior, o que vem antes disso, bem trabalhado, tá? Pode fazer só as mudanças de peso, pode brincar com as duas perninhas em segunda posição, pum, 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 tá? Certo? Pode trabalhar isso aqui. Mãozinha na cintura, né, gente? Sem inventar milhares de port-de-bras junto, porque daí não vai funcionar. O cérebro vai pensar na perna, no bumbum, na barriga, na transferência de peso, que já é um monte de coisa, ou o cérebro vai pensar nos braços. Pra pensar em tudo junto ainda não dá nessa faixa etária, ok? Elevé. Aqui a gente já consegue trabalhar uns elevés com as crianças, um elevé de primeira posição paralela, tá? Você já consegue ir trabalhando com as crianças aqui nessa faixa etária, então é levezinho. E aí você tem várias formas de trabalhar isso. Você pode trabalhar isso na barra, você pode trabalhar isso com bolinhas, elas podem criar bolinha. Você pode pegar um bambolê, tá? Bambolê. E colocar fita adesiva, essas fitas adesivas largas, sabe? Aí você vai de um lado pro outro do bambolê. Quem tá na minha lista VIP recebeu esse material, eu acho não, tenho certeza, o ano passado eu mandei até foto e tal de como fazer. Aí você coloca, né, o bambolê, as fitas assim, né, como se fosse fazer uma grande teia nesse bambolê, e coloca esse bambolê, pode ser preso na sua parede, né, prende lá na parede. E as crianças pegam uma bolinha, essas bolinhas de piscina de bolinha, de plástico, né? E elas vão fazer o elevé na frente desse bambolê. Você pode fazer uma filinha e tal. E vão fazer elevé e jogou a bolinha. E a bolinha tem que... vai grudar naquela teia de aranha, né? Então elas vão deixando aquele bambolê bem colorido, cheio de bolinhas. E é uma maneira delas entenderem, né? Que ela precisa subir e tchum, e descer. Né? Subir e descer. Você já está trabalhando aqui também coordenação óculo manual e tá trabalhando isso de subir na meia ponta, de fazer o elevé, tá? E aí pode usar aqueles recursos que eu já dei numa outra aula que foi falando sobre, numa aula do ano passado, que foi falando sobre o elevador e tal, como é que sobe, como é que desce. Mas elevé aqui já dá para trabalhar, tá? A montanha, lembra que eu falei da montanha? Montanha colocou as mãozinhas e em 4 apoios com as pernas esticadas, né? Estica as pernocas lá atrás, coloca as mãozinhas no chão, andando, tá? Uma coisa é você fazer isso paradinho, outra coisa é você fazer isso em deslocamento, tá? Então também já dá pra trabalhar deslocando nessa faixa etária. Aí você pode colocar uma bandeira nessa montanha, que é a mesma questão que a gente falou lá, mãozinha no chão, perninha esticada. Lembra que eu falei do gatinho? Levanta a perninha lá atrás, bandeira na montanha agora. Quando a gente escala uma montanha, a gente não coloca uma bandeira lá em cima. Eu nunca escalei, gente. Mas quando a gente vê as pessoas escalando montanhas, normalmente, né, grandes montanhas, grandes picos, elas colocam uma bandeira quando elas chegam lá em cima, né? Então é a mesma coisa. Então a gente vai levantar uma perninha lá atrás, colocar uma bandeira nessa montanha. Eu tô trabalhando equilíbrio, eu tô trabalhando flexibilidade, tá? Uma perna e a outra perna, ok? Então, colocar uma bandeira na sua montanha, né?
Trabalhar os posicionamentos dos braços, aqui você já consegue. Então, depois que você fez tudo aquilo que eu falei pra você, né? Tudo que a gente falou antes de braço, de delicadeza, de braço tarará, pariri, de força, ó, pra manter o braço lá, do entendimento de como é o braço aqui, você já pode trabalhar posicionamento de braço mesmo. Primeira posição, ficando um pouquinho. Segunda posição, ficando um pouquinho. Já vai poder trabalhar também a quinta ou a terceira posição, sustentando isso um pouquinho, tá? E também dá, vou vir um pouquinho mais pra frente, começaria pela primeira e pela segunda, você já pode trazer a quinta ou terceira, né? Se você trabalha com Vaganova, mas você pode trabalhar depois mais pra frente do seu ano, já com a terceira, né? Com a terceira posição, a baixa e a alta e a quarta, ok? Cobrinha, né? Que é colocar a barriguinha no chão lá e rastejar, né? Você pode usar aqui também. Vamos prosseguir. Agora nós vamos falar sobre caminhadas, tá, gente? Caminhada é uma coisa que a gente precisa trabalhar de tudo que é jeito com essas crianças. Então você vai ter uma série de caminhadas, tá? Vou falar aqui da mais simplesinha, né? Mas você tem que trabalhar caminhada com essas crianças, de tudo quanto for jeito. Então vamos lá. Caminhada com todo o pé no chão, de costas, tá? É importante que elas saibam isso também, tá? Caminhar de costas, ter esse entendimento, tá? Caminhar na meia ponta, e agora eu vou dar várias, né, no demi point, com várias formas de braços, porque cada braço, gente, vai exigir do organismo um tipo de, né, do nosso corpo, um tipo de movimentação, de entendimento de movimentação e de trabalho diferente. Então, a gente vai, né, caminhada na meia ponta em demi point, né, com os pezinhos lá paralelos ainda, com as mãozinhas, com as mãos na cintura. Aí você também pode fazer a caminhada em demi point, 4 a 6 anos, de costas, tá? Ó, já ficou, tá ficando cada vez mais difícil. Caminhada como se fosse uma girafa. Então, ó, o seu pescoço e o braço lá em cima, né? Você vai caminhando como se você fosse muito, muito grande, com as mãos lá em cima para ser uma girafa. Então, meia ponta, né? Demi point e mãos lá para cima, né? E vai cuidar para não fazer isso, certo? Para caminhar. Caminhada na meia ponta com os braços em quinta, né? Ou terceira posição, ou de balão, ou coroa do rei, o nome que vocês chamam, né? Esse braço aqui, caminhando na meia ponta, né? Caminhando na meia ponta com os braços de borboleta, né? Então, outro conteúdo para você trabalhar, porque você já fez isso lá no chão, você já caminhou só na meia ponta com a mão na cintura, agora você pode juntar os dois. Caminhando na meia ponta com as mãos de boneca. O que é as mãos de boneca? Braço bem esticadinho, gente, mãozinha, ó, com flexão de punho, tá? Pra cima, que a bonequinha anda assim, não anda? Né? Então, com as mãozinhas de boneca, você pode usar esse nome, tá? Caminhada com o pé no chão, ó. Voltei, caminhando com o pé no chão e os braços fazendo mágica. Então, eu preciso fazer muita mágica, né? E caminhar com os meus pés primeiro totalmente no chão, né? Porque, principalmente se eu tô, né? Eu tô caminhando pra frente, fazendo um movimento inverso com o meu braço. E são coisas que às vezes a gente vai precisar fazer quando tiver combinações de braço e pernas, de coordenação, né? Em diversos exercícios ou variações lá mais pra frente, tá? Então, caminhada na meia ponta, de costas fazendo mágica. Então, eu posso caminhar também, ó, eu caminhei pra frente com o pé no chão, eu posso caminhar de costas com o pé no chão, eu posso caminhar agora na meia ponta. Ficou mais difícil, é outro conteúdo. Porque a gente já acha que é tudo a mesma coisa, né? Não é, é outra coisa. Eu tô dando um grau de dificuldade maior, eu tô trabalhando um outro tipo de equilíbrio, por exemplo, com essas crianças, tá? Então, caminhada na meia ponta com os braços de princesa, né, gente? Com o demi-seconde que a gente falou lá. Já é diferente, eu tenho que ter outra sustentação no meu braço. É quase a mesma aqui, mas ficou mais difícil, porque agora eu tenho que sustentar lá, tá? Então é importante que a gente consiga. Marcha soldado no lugar. O que eu chamo de marcha soldado, gente? São os retirês com os pés paralelos, tá? Então, você vai subir uma perna, descer, subir outra perna, descer, tá?
como se fosse um soldadinho marchando, né? Mas não é aquela marcha, né? Marcha de bailarina, gente, tá? No lugar, com a mãozinha na cintura. Isso é difícil, gente. É mais difícil do que caminhando, né? Porque em deslocamento você tá fazendo equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. O parado no lugar, você precisa equilibrar tudo numa perna e descer isso controlado. Equilibrar tudo na outra perna e descer isso controlado. Quando você tá caminhando, você sobe, desequilibra, mas já dá o passo. Sobe, desequilibra, já dá o passo. Então, no lugar, tá? Faz também com deslocamento. Passinho de formiguinha, né? Meia ponta, pezinhos em primeira posição paralela e você vai caminhar tica, 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 tica. É diferente da caminhada na meia ponta. O passinho de formiguinha, como se fosse um pacurri, tá? Como se fosse, não, é um pacurri, tá? Um pas de bourré courri, ok? Pacurrizinho, você já consegue fazer aqui agora com os pezinhos na meia ponta, certo? Outra coisa que dá pra você trabalhar aqui com as crianças é começar nessa idade a trabalhar com o cavalinho, tá, gente? O cavalinho, você tem umas trocas dos retirés no ar, só que eles são bem rápidos. Então, você tá com as perninhas lá em cesta, né? Você faz plup, plup, e descer, né? É um saltinho, plup, plup, e descer, certo? Como se fosse um pocotó ali do cavalinho. Então, você consegue trabalhar ali esse cavalinho no lugar primeiro, certo? Depois você vai poder trabalhar esse cavalinho andando. Então, né? Passo o cavalinho, passo o cavalinho, tá? Pra frente mesmo, né? Passo o cavalinho no lugar, passo o cavalinho. Já ficou mais difícil, porque você tem que ter outro tipo de coordenação, né? Pra você dar os passos e conseguir fazer essas trocas dos retirés no ar, tá? Chassé lateral com a mão na cintura, certo? Então, o primeiro chassé que a gente vai fazer é o chassé lateral com a mão na cintura, ok? Para as crianças entenderem. Skip, tá? Já dá para trabalhar skip aqui com essas crianças, mas você precisa trabalhar ele primeiro com a mão na cintura. Não tenta inventar 1000 braços que não vai sair, tá? Só que antes de ter trabalhado o skip, você tem que ter trabalhado o quê? O que eu trouxe antes aqui para vocês? O marcha soldado, ou seja, as trocas dos retirés, certo? Porque primeiro você faz isso sem saltar, depois você faz isso saltando, tá? E antes ainda você vai ter que ter trabalhado, né? Que eu vou colocar aqui embaixo, tá depois, mas você tem que ter trabalhado o tanlevé, né? Ou o pulo do coelho, certo? Que na verdade já foi trabalhado desde lá dos menores, dos de 2 anos, né? As crianças chegaram aqui, mas você tem que ter trabalhado o pulo do coelho também, certo? No lugar, tanlevé no lugar. Você pode trabalhar ele deslocando, pulando com as 2 perninhas juntas, deslocando de lugar. Você pode trabalhar ele girando, pulando e girando. Você pode trabalhar ele pulando e batendo palma, que você já tem outra coordenação. Você pode trabalhar ele pulando, girando e batendo palma, que você já trabalha outra coordenação. Olha quanta informação você dá pro cérebro, tá? E aí você tem que ter trabalhado tudo isso para poder conseguir trabalhar o skip. Giro inteiro na meia ponta, com as mãos na cintura, tá? Então, perdão, gente. Você vai fazer um giro todinho, ainda é um giro de formiguinha, tá, gente? Num pacurrizinho, não é um giro ainda soutenu, ok? Mas pra criança já ter essa noção do giro, mãozinha na cintura, pacurrizinho, né? Formiguinha ali, fazendo o girinho, tá? Giro o mesmo giro, só que em vez de ser com a mãozinha na cintura, com o bracinho de borboleta. Né? O mesmo giro, só que em vez de com o bracinho de quinta, de terceira, segurando o balão, coroa do rei, como vocês quiserem achar o nome, certo? Fazendo mágica. Gira, mesma coisa, meia ponta, vou girar fazendo mágica, né? Isso vai dificultando, isso vai tendo, eu tenho que ter uma coordenação maior do meu equilíbrio, do meu tônus, da minha postura, do meu corpo para conseguir fazer, ok? Vambora, vambora que ainda tem muita coisa, vamos lá. Meio giro, gente, a criança tá de frente, ela vai simplesmente, só com as mãozinhas na cintura, tá? Subir na meia ponta, pacurrizinho, virei para o lado, até que só assim, ó, tô aqui, eu vou virar pro lado de lá e vou parar de lado e fazer um demi-plié.
levantei, subi, virei para o outro lado, demi-plié e estiquei. Entendem? Eu só faço a parte da frente e ainda em 2 estágios. Eu vou até lá, faço um demi-plié, vou até cá, faço um demi-plié. Isso, gente, é fácil? Não, é super difícil, porque aqui eu já tô trabalhando lateralização dessas crianças, tá? E elas ainda estão em desenvolvimento disso, ok? E eu preciso trabalhar a lateralização, então esse tipo de movimento vai me trazer isso. E fica super bonitinho, né? Além da gente trabalhar assim, fica bacana, depois se a gente quer colocar isso lá no final do ano, a coreografia e tal, fica bem lindinho, tá? Delas fazerem, certo? Já falamos do pulo do coelho, então, do tan levé, né? De pés paralelos. Vamos falar agora do pulo do coelho e do pulo da aranha. O que é o pulo da aranha, gente? É uns nomes loucos, né? O pulo da aranha é quando eu estou aqui com as pezinhas, né? Fiz um coelho. E agora eu abro as minhas pernas, tá? Em segunda posição. E coloco umas garrinhas assim de aranha. E aí depois eu fecho de novo num pulo do coelho. Pulo do coelho, fechou tudo juntinho. Pulo da aranha, abri segunda. Pulo do coelho, fechei. Pulo da aranha, abri. O que isso aqui é, gente? Isso aqui é nada mais é do que o mesmo movimento que a gente faz no échappé sauté, tá? Só que eu ainda tô trabalhando com pés paralelos. Você tem que cuidar para o seu bumbum não sair da sua casinha, né? E ir lá pra trás quando você faz a aranha, né? A aranha, ela faz assim, porque ela tem as patinhas bem abertas, por isso uso o nome da aranha. Mas é isso que você vai fazer, tá bom? Então é coelho-aranha, né? Então pulo do coelho, pulo da aranha, ou uma iniciação aí de um échappé sauté. Ainda sem grandes exigências, né? De pés esticados. É bom que tenham, tá? Tentem, né? Mas você tá trabalhando. Ok? Pulo do sapo, né? Que vem desde lá de baixo, você vai saltando pela sala, você pode utilizar aqui que você está trabalhando bastante a questão da força de impulsão e trabalho das pernas, tá? Importantes para o desenvolvimento das crianças. Aí, em termos de formação, você pode ir trabalhando já aqui rodinhas, né? E girar esta rodinha em meia ponta, ok? Você consegue girar a rodinha na meia ponta e tal. Gente, pessoal do Insta, vai terminar, tá? O nosso tempo da live, mas eu vou voltar, tá? Só vou botar ali salvo e daí a gente volta, tá bom? Quando terminar aqui, eu já vou salvar e eu volto de novo aqui pra vocês. Então, fiquem aí que eu já tô voltando, tá bom? Faltam 6 segundos pra terminar, mas eu volto, tá? E aí, então, a gente vai trabalhando essas coisas, tá bom? Deixa eu só voltar aqui pro pessoal do Instagram poder acompanhar. E aí a gente já segue. Pessoal do Insta. Oi, Instagram, voltei, cá estou. Vamos lá. Então, gente, é importante que a gente consiga trabalhar essas questões com as crianças, tá? Oi, Instagram, voltei, tô aqui. Vamos lá. Essas rodinhas, então, né? Deu a rodinha, gira em meia ponta com as crianças, faz esse giro já em meia ponta, porque na idade anterior você não conseguia fazer isso em meia ponta assim coordenado, agora você já consegue, tá? Continuando, cestinha, gente. Cestinha, né? Cestinha, né? Pezinho lá, deitou de barriguinha no chão, colocou as duas perninhas lá pra trás, segura com as mãozinhas, levanta as cestinhas. Elas são pequenininhas ainda, médio pequenas, né? Que já tá começando a ficar um pouquinho maior, você já pode pegar ali e balançar as cestinhas. Cascudinho, gente. O que eu chamo de cascudinho? É o oposto da cestinha, né? Então, quando você junta tudo no chão, testinha encostadinha no chão, costinhas curvadinhas, pra você, parece um cascudinho, né, no chão. Isso é bacana porque você consegue trabalhar essa compensação das costas que é necessária. Caranguejo ou pé na cabeça, né? Você faz o mesmo processo, aquele que a gente falou lá da sereia, lembra? Coloca a mãozinha no chão, empurra lá e tenta encostar os pés na cabeça, tá? Canoinha, né? Você vai colocar as crianças também. Esses aqui é sempre bom trabalhar com colchonete, né? Com alguma coisinha ali pra deixar as crianças confortáveis. Então você deita lá as crianças no chão, elas vão dobrar assim as pernocas, abraçar aqui, fazer com que as costas fiquem curvadinhas e vão balançar como se elas fossem uma canoinha, tá? Importante trabalho aqui de fortalecimento abdominal
e é bem bom de trabalhar com elas. Vela, gente, vela, deitou lá no chão, né? Ergueu as pernocas lá pra cima, né? E você pode fazer, né? Brincar, vamos fazer uma vela. Isso é bacana porque você dá esse alinhamento de corpo, né? Você dá essa questão de sustentação. É super difícil de fazer, tá? Pode usar apoiando a mão aqui nas costas, né? No começo, depois você vai... Então, vela você pode trabalhar. Você pode usar a vela como se fosse uma vela mesmo. Ah, nós vamos fazer um bolo aqui, quero ver quem consegue encostar aqui, ó. Aí você coloca a mão onde ela tem que estar, né? E elas vão tentando. Ai, tá queimando a minha mão, tá queimando a minha mão. Agora eu vou apagar essa vela. Apagou a vela, né? Como se fosse a vela mesmo de bolo de aniversário. E aí apaga a vela e as crianças terminam a atividade, né? Caminha é quando você coloca, senta no chão, coloca as duas mãozinhas atrás, as duas pernas na frente, levanta o quadril, né? Você fica assim, como se fosse uma caminha mesmo. Ver se vocês entendem. A cabeça tá pra cima. Aqui é a barriga, tá? Ó, gente, meu desenho de palito horroroso, né? Então, ó, é isso aqui, a cabeça tá aqui, os cabelos estão pra cá, tá? Ó, os cabelos, aqui estão os olhos. E aí você tem a criança assim, com a barriga levantadinha. Conseguem enxergar meu desenho horroroso? Tá? Mas é isso, tá? Uma caminha. O pulo do jacaré, que nada mais é do que a iniciação do Grand GT, e que você pode ir dando graus de dificuldade diferentes também aqui dessa faixa etária. Então você pode começar com o seu lago, né, o corpo, se você vai usar um colchonete, com esse colchonete na horizontal, que você tem uma distância menor para que a criança possa percorrer. Depois, à medida que ela vai adquirindo confiança, vai melhorando, vai evoluindo, vai abrindo mais as pernocas, você pode colocar esse colchonete na vertical, né, que você coloca aí um desafio maior para essa criança poder pular, certo? Passar pela cobra, que é, você faz uma fila, né, de colchonetes no chão, ou de tapetinhos de yoga, de coisas assim, e as crianças precisam abrir as pernocas, né, assim, colocam numa segunda posição e irem caminhando assim com as pernas abertas sem encostar nessa cobra que tá ali no meio, tá? O caminho das cobras. Agora eu vou dar um monte de atividades que podem ser feitas em cima de fofos, que são importantes e boas da gente trabalhar. Fofos são espumados, né, gente? Como se fossem puffs, assim, bem fofos mesmo, né? Espumados, que você pode fazer, quadrados, tem uns que são arredondados em cima, tamanhos grandes, tamanhos menores. É um material, assim, para quem não fica se deslocando de um lugar para o outro, né? Que tem a sala ali, que pode ter os recursos, é um recurso super legal para trabalhar com essa idade, tá? Então você consegue engatinhar em cima do trem de fofos, caminhar em cima desse trem de fofo, né? Ó, equilíbrio que eu preciso ter. Andar de montanha em cima desse trem de fofo, né? Pular de cima desse trem de fofos para o chão, né? Então eu preciso saltar e aí você vai ganhando essa altura de movimento, né? O pulo do cavalo. O que é o pulo do cavalo? Você coloca a criança em cima desse fofo, dá a mãozinha pra ela, lembra sempre que você não segura aqui, que você segura nos punhos, né? Assim, né? Sua segurança é sempre assim, pra você não machucar a criança. Segura a criança e aí você vai dar 3 pulinhos, ela vai pular 1, 2, 3 e no quarto ela vai saltar e abrir a perna em segunda posição e vai cair sentadinha em cima desse fofo, porque é um fofo, né, gente? Com a pernoca em segunda posição, já se entendendo essa perna aberta, né? E trabalhando isso, trabalhando impulsão, ok? Rolo salsicha. O rolo salsicha é rolar de ladinho, gente. Isso é importante, tá? Para o nosso desenvolvimento. E o rolar nos traz também uma dissociação de partes do corpo, né? Da parte de cima e da parte de baixo. Porque você precisa conseguir com que todas elas façam essas movimentações. Então, rolar de salsicha é nada mais que você deixar o corpinho esticadinho e rolar pra lá e rolar pra cá, como se fosse uma salsicha, certo? Rolinho pra frente, tá? Dá pra trabalhar, que é a cambalhota, né, gente? Você pode trabalhar ela aqui, só que você precisa ter muito cuidado quando você vai trabalhar isso. Você precisa ter uma superfície macia, tá? E você não pode deixar a criança fazer sozinha,
você precisa ir lá e auxiliar, né? Você vai colocar a sua mão, uma mão na barriguinha da criança, a outra na cabeça, para você auxiliar e fazer. Ela faz praticamente em cima do seu braço isso, tá? Para que ela não se machuque, né? O pescoço eu tenho que ter trabalhado sim e o não antes, para que o queixo encoste no peito, para que fique bem redondinho e ela consiga fazer o rolo, tá? Porque senão não faz rolo, senão se machuca, aí é bem perigoso, ok? Estrelinha no fofo, ou seja, colocar estrelinha mesmo, gente, é estrela, tá? Roda, tá? Coloca as duas mãozinhas no fofo, né? Na pontinha do fofo e joga uma perninha de um lado pro outro, tá? Uma iniciação assim, ela só dá um saltinho no começo, tá? É uma forma de ensinar estrelinha. Pé de pinguim, que é o nosso pé de primeira posição, que já dá pra ir caminhando assim, né? Com o pezinho de pinguim pra um lado pro outro, caminhando com esse pé de pinguim. Agora a gente vai entrar numa fase, gente, que é bacana também de vocês entenderem que a gente pode trabalhar algumas coisas com as crianças que vão fazendo com que tudo o que a gente já trabalhou antes vai ficando um pouquinho mais difícil, tá? Então vamos lá, ó. Por exemplo, asa de borboleta, uma de cada vez. A gente trabalhou as duas juntas, agora a gente vai trabalhar só uma e depois só a outra, tá? Por quê? Porque daí eu já tenho que mandar informações diferentes. Meu cérebro precisa mandar informações diferentes para os meus membros superiores. Preciso mandar uma informação para um braço, né? Informação de fique parado na cintura, e para o outro braço, movimente-se, tá? Então, já é uma coisa, é outro tipo de conteúdo, embora pareça não ser, ok? Braços da letra V, né? Então, às vezes a gente quer trabalhar isso aqui com as crianças, mas não ensina. Aí a gente coloca na coreografia, né? Braço da letra V. Então, eu preciso trabalhar. Levanta um braço, levanta o outro, desceu. Os dois, desceu, né? Enfim, tá? Conteúdo que dá pra trabalhar. Braços na letra V com pisca-pisca das mãos. Então, tararara e... Vou baixar aqui pra vocês entenderem. Ta. Né? Então, eu subo agora, eu abro e fecho, tá? Isso é importante porque você consegue trabalhar, tá bom? Caminhar em cima dos calcanhares, né? Então, você coloca os pezinhos em flex e caminha em cima dos calcanhares. Corrida batendo o pé no bumbum com mão na cintura, né? A gente usa muitas vezes isso para fazer deslocamento das crianças nas coreografias, né? Você quer trocá-las de um lugarzinho pro outro, né? Aquela corridinha assim, batendo o pezinho lá no bumbum. Esse pé tem que ser bem esticadinho para bater no bumbum certinho, e é uma coisa que você precisa trabalhar nessa faixa etária, tá? Não adianta você querer colocar lá e achar que elas fazem. Criança corre do jeito de correr normal, ok? Então precisa trabalhar sim esse entendimento de como que eu corro bonitinho. Vocês precisam fazer isso em aula. Colocou a mãozinha na cintura, corrida de bailarina, né? Vai esticar o pé e bater lá no bumbum. Por que a gente faz essa primeiro, gente? Porque o movimento é amplo. Se eu quero fazer uma corrida daquelas que a gente faz como bailarinas no palco, elas não vão conseguir fazer nessa idade. Por quê? Porque o movimento lá é menor. Então eu preciso fazer um movimento grande, né? Que é dobrar toda a minha perna, né? Pra bater o pé lá no bumbum, né? É mais fácil do que... Então primeiro trabalha esse, ok? Trabalhos de descer e subir os ombros, tá? Conteúdo que tem que estar lá. Precisa trabalhar isso, né? De encolher os ombros, né? Os movimentos circulares. Gato arrepiado. O que é um gato arrepiado? É eu ter todo um entendimento da minha estrutura de corpo, tá? Porque depois eu vou pedir para elas ficarem aqui, né? Então, primeiro, elas têm que entender isso. E aí eu posso fazer isso como? Lá no meu gatinho, né? 4 apoios, fiz a mesinha, né? Lembra que eu falei da mesinha antes? Fiz a mesinha, 4 apoios, vou agora fazer um gato que vai arrepiar. Não arrepia assim as costas, então eu vou, ó, contração. Arrepiou o gatinho, esticou o gatinho. Arrepiou o gatinho, esticou o gatinho. Os professores de jazz agradecem depois se elas quiserem fazer jazz na vida, tá? Tenho certeza disso. Já dá para começar a trabalhar com um grand écart, né? Com um espacato lateral, né? Com as pernas lá bem afastadonas. Já nessa faixa etária, tá? Gente, agora a gente pode começar também a refinar um pouco do movimento delas, que é trabalhar com os retirés. Lembra que a gente falou de marcha soldado?
A gente ainda não estava tendo aqui uma grande qualidade. Então agora eu posso, como que eu vou trabalhar isso diferente para eu começar a ter qualidade nesse retirê, certo? Então eu vou fazer isso sentadinho, eu vou fazer isso deitadinho, né? Então eu vou puxar agora, elas precisam pensar, não é só mais um movimento de dobrar e esticar. Agora eu preciso aperfeiçoar isso, né? Preciso dobrar bonitinho, esticar, preciso dobrar bonitinho e esticar, tá bom? Sheila tá dizendo aqui, tem uma pergunta, pode fazer a pergunta, Sheila, e aí eu vejo aqui e respondo, tá? Vou continuando enquanto você pergunta aí. Então, é importante que a gente trabalhe essas coisas. Chassé lateral com braço de boneca, tá? Então, você antes fazia com a mão na cintura, agora a gente tirou na mão na cintura e eu faço com o braço de boneca. Meu braço de boneca não pode ficar se balançando que nem um maluco. Tem que ficar colocadinho lá certinho, tá bom? Chassé de frente, gente, tá? Já dá pra começar a brincar com um chassézinho de frente aqui nessa faixa etária, tá bom? Com as mãozinhas na cintura ainda, sem mudanças e trocas de braço, certo? Agora, lembram que a gente falou daquilo que eu disse pra vocês, que era batidinha lá à frente? Sim, lembram? Daquele pezinho que fazia batidinha e voltou, tá? Você pode fazer isso agora, tô indo mais lá pra frente, tá? Com o braço, começar a colocar um braço. Então, eu faço uma perna, fechou. Coloco a perna, fechou, tá bom? E vou fazendo, certo? Então, você vai trabalhando aqui, porque é mais fácil, ó. Eu já trabalhei bastante esse aqui, tá? E aí eu consigo fazer, tá bom? Vamos lá. Diferentes caminhadas em diferentes ritmos, isso tem que ter dentro do conteúdo de vocês, pra vocês trabalharem, tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta. Psicopedagogia é um curso. Gente, eu vou explicar. Muita gente me pergunta, né? Eu uni. Eu vou explicar pra vocês de onde veio. Esses tempos eu expliquei isso, vou explicar de novo aqui rapidinho. Já vou voltar pro nosso conteúdo. Psicopedagodança, tá? Eu sou licenciada e bacharel em dança. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista e analista de comportamento. Então eu juntei tudo isso, tá? E trouxe para a dança, tá bom? O nome psicopedagodança veio justamente por quê? Porque aqui a gente enxerga a criança como um todo, né? A criança, o bailarino, os nossos alunos como um todo. Ou seja, o psi, né, que vem de alma, de psique, desse entendimento. O co, que vem de cognição, que é como a gente aprende, tá? Psico. O pedá, que vem de pedagogia, né, das maneiras, né, da didática, de como que a gente pode fazer isso para que haja para que a cognição consiga ser ativada através das nossas emoções, né, da psique, alma, emoção, né, e dança, tudo isso dentro da nossa ideia que é a dança, tá, dentro da nossa matéria, digamos assim, da nossa disciplina que é a dança, tá, então por isso que é o nome, certo, é esse, das minhas questões, tá, dos meus estudos, das minhas áreas de conhecimento, de todas as minhas áreas de conhecimento, que eu fui aplicando tudo pra dentro da dança, ok? Continuando então. Respondido? Se sim, daí só dá um okzinho aí, Sheila. Vamos lá. Então, você já consegue fazer caminhadas em diferentes ritmos, gente. Isso é bem importante da gente trabalhar, certo? Aí você pode começar mais pra frente a trabalhar também. Fazer o marcha soldado com braços diferentes. Mas você não vai começar fazendo isso aqui já, ó, porque elas ainda não têm condições. Mas elas já podem fazer, de repente, o marcha soldado, em vez de estar com o braço lá na cintura, né? Que é os nossos retirês, com um bracinho lá, segurando o balão, ou na quinta, ou na terceira posição, ou com a coroa do rei, enfim, como vocês chamam, certo? Ó, já é outra coisa, certo? Pé na mão, ao lado sentada. O que é isso, gente? Sentou a criança de borboleta no chão. Ela coloca uma mãozinha assim, ó. Aí a gente faz assim, ó. Vira as mãozinhas. Coloca no meio dos pezinhos da borboleta. Uma mãozinha vai pra lateral, né, do corpo. E a outra vai, ó, pé na mão. Ela esticou lá do lado. Já dá pra começar a trabalhar. Aliás, elas têm mais facilidade pra fazer isso do que as maiores, né? Porque o alongamento na criança pequena, normalmente, né, 4 a 6 anos, elas ainda têm um alongamentinho bom.
umas que já são mais travadinhas, mas você já consegue ir trabalhando. Trabalha um lado, trabalha o outro, tá? Então, esse pezinho na mão sentado. Cachorrinho, flexão à frente do corpo, né? Que é, o cachorrinho se usa bastante na ginástica, né? E que abre bem a perna lá e coloca todo o corpo lá pra frente, tá? Quarta posição sentada já dá para elas trabalharem. Por quê? A gente já trabalhou a segunda, aí a gente trabalhou, que eu já, né, falei pra vocês, de posição 3, na terceira, que é com uma perninha dobrada, e aí eu já posso dobrar a outra perninha lá pra trás pra trabalhar com a quarta posição, tá? Elas já conseguem trabalhar com a quarta posição sentada. Que bom, que bom, que bom que deu certo. Vamos lá. Grand battement devant, tá? Já dá pra fazer ele deitadinho no chão, joga a perninha, voltou, joga a perninha, voltou. Já dá pra fazer caminhando também, gente, tá? Ó, joga a perninha, pisou na frente, joga a perninha, pisou na frente, equilíbrio, desequilíbrio, tá? Só pra ter esse entendimento de jogar a perna, a gente não tá fazendo, passa pelo chão, tudo paralelo, certo? As posições dos braços, que eu já tinha falado pra vocês, já tinha falado de terceira baixa, terceira alta, que também é bem importante e interessante da gente trabalhar, tá? Girinhos agora, né? O meio giro. Lembra aquele meio giro que a gente fez para um lado e para o outro? Agora a gente pode fazer ele também com a mãozinha de boneca. Então, mãozinha de bonequinha, meio giro, subiu na meia ponta para lá, plié, esticou. Meio giro, subiu para cá, plié, esticou. Mãozinha de boneca agora em vez de mãozinha na cintura, tá? Colocar as bandeiras também na caminha, né? Lembram da caminha? Colocou lá no chão, subiu o bumbum, uma bandeira numa perna, desceu, uma bandeira com a outra perna, desceu, tá? Caminhar na meia ponta com as mãos de boneca e depois dar um giro. Então, eu subi na meia ponta, caminho com as mãozinhas de boneca. 1, 2, 3 e agora eu dou um girinho com o braço de quinta, né? Caminha 1, 2, 3 e agora eu dou um girinho com o braço de quinta, né? Então você vai trabalhando aqui já uma combinação de algumas coisas que você trabalhou durante o ano, tá? Chassé lateral, 3 e junta. 1, 2, 3, plié. 1, 2, 3, junta, plié. Tá? A gente já trabalhou o chassé lateral sozinho, agora a gente tá trabalhando ele juntando com os pliés, tá? Você já tá fazendo outro tipo de sequência, tá? Dá pra começar aos pouquinhos, já mais pro finalzinho do ano fazer. Retirei, abriu, fechou, desceu, tá? Pra já ir começando a trabalhar essa abertura, certo? Tesourão para frente, né? O que é um tesourão? Lá na frente, tchuc, tchuc, e desceu, né? Então, tô lá no chão, joga a pernoca lá pra frente, tesourão, tchucu, tchucu, desceu, tá? Já dá pra trabalhar com elas aqui. Rolo afastado, né? Então, se a gente fez antes um rolinho normal, agora a gente já pode fazer um rolo afastado, né? Rolo é legal, gente, porque primeiro que a gente faz essa questão dessa sensação do corpo passar pelo chão, que é super importante, super boa e desse entendimento de que a gente precisa usar o chão, tá? A gente precisa usar o chão para saltar, a gente precisa usar o chão para girar, a gente precisa usar o chão para subir na ponta, a gente vai precisar usar o chão em um monte de coisas. Então é importante esse entendimento e é importante a gente entender como usa isso. E a gente consegue trabalhar também com os rolos muita questão de esse entendimento de como é o meu corpo no espaço de ponta cabeça e um entendimento muito bacana e de vencer, na verdade, né? De se superar e vencer medos, né? Então, o rolo ele tem todas essas questões aí. Aí o rolo afastado ele é bacana, então você coloca a criança numa segunda posição com os pezinhos paralelos, né? E aí você faz assim e já cai com a pernoca lá aberta em segunda, tá? Salto X, o que é um salto X, gente? Eu vou fazer um X no ar. Então a criança faz um demi-plié, com os pezinhos paralelos, salta, abre bracinho e perninha no ar e fecha, faz um Xzinho no ar, tá? Outro conteúdo que a gente consegue trabalhar aqui, tá? O mesmo que eu falei pra vocês do sanduíche pastel com as pernas afastadas, né? Então, com as pernas abertas em segunda. Então, eu vou sempre fechar no meio, né? Então, foi lá na frente, abriu a perna, corpo lá na frente, sanduíche, recolhe tudo, vai lá pra trás, pastel com a pernoca de segunda, tá?
Bom trabalho abdominal, tá, gente? Excelente trabalho abdominal. Mais pra frente, já fiz os chassés laterais, já fiz chassézinho lá de frente, tá? Lembra que a gente falou dos chassés de frente? Já fiz chassé de frente com o braço na cintura, agora eu posso fazer chassé de frente com um braço só. Então eu faço, né, uma pernoca só com um braço, eu coloco o braço contrário e vou. Chassé, 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 tá? Ponte, tá? Idade aqui que já dá pra trabalhar ponte. De baixo. O que é isso, gente? Deita a criança no chão, coloca as mãozinhas precisam ser assim, gente, tem que estar bem quebradinho, tem que estar bem retinho. Coloca lá do lado da orelha e se ergue. Ponte de baixo, ok? Dá pra começar a trabalhar aqui uns arabesques, tá? Um projeto de arabesque com elas. Coloco lá na barra, segura, levanta uma perninha, levanta a outra. Ou faço tipo de um aviãozinho, né? É um projetinho ainda de arabesque. Mas já dá pra dar uma iniciada aqui, tá? Elas vão conseguindo. Tomba e volta lateral. O que é isso? Eu tô com as duas perninhas fechadinhas, eu vou pro lado. Tombar mesmo, né? Vou tombar pro lado. Duas pernas juntinhas, esticadas. Uma perna minha vai para um lado, dobra e eu levo o peso do meu corpo para aquele lado e depois eu retorno. Eu vou para lá e eu retorno, tá? Então já começa a dar esse entendimento de tum e voltou, tum e voltou, que eu vou precisar depois para outras tantas coisas, certo? O elevê daí em primeira posição já dá mais pro final do ano para você. Você estava trabalhando ele com primeira paralela, já dá para você abrir ele en dehors, tá? E fazer os mesmos elevés en dehors, tá? Importante. Trabalhar a quarta posição ajoelhada, tá, gente? Eu chamo de quarta posição ajoelhada, que é, na verdade, não é essa quarta aqui com o bumbum para cima, é o nosso ajoelhado mesmo de bailarina, tá? Com uma perna lá na frente, com o pezinho en dehors. Isso é super difícil, tá? Elas têm bastante dificuldade de fazer, tá? Alguém entrou aqui dizendo que perdeu o início. Eu deixei aí gravadinho no story a outra e vou deixar gravadinho esse aqui também, tá? Aí no pessoal do Insta, pode pegar lá depois pra assistir, tá aí. Giro com braço de terceira alta. Então mais pra frente, vocês viram como a gente fez uma progressão de giros aqui? Que a gente foi girinho de pacurri, né? E agora eu já posso fazer um girinho de pacurri, ó, com o pecinho aqui, mais pro finalzinho do ano. Elas já conseguem, tá? Pode começar a tentar também um pezinho na mão, de pé, né? Segurando na barra, ou com uma colega ajoelhadinha, segurando o ombrinho da colega e tentar começar a trabalhar um pezinho na mão aqui, dá pra fazer, certo? Grand battement devant, que a gente falou, já pode fazer um pouquinho na barra também, tá? Coloca elas de costas. Gente, grand battement devant na barra. Vocês não coloca a criança de lado pra barra e vai fazer grand battement nessa faixa etária. Hoje a nossa aula toda é de 4 a 6 anos, tá? Então tudo que eu tô falando aí é pra 4 a 6 anos. E aí você não vai colocar a criança de lado, você vai colocar a criança de costas pra barra. Ah, mas ela vai ficar um pouquinho assim, vai, mas é preferível, tá? Coloca ela de costas pra barra, que ela tem os dois apoios, o grand battement devant, fechou, grand battement devant, fechou, certo? Sempre, se você usar, né, tantos com uma perna, fechou, tantos com outra perna, fechou, ok? Tesourão pra trás, e né, então a gente falou da tesoura pra frente, a gente pode fazer a tesoura pra trás também, você pode fazer isso no centro, você pode fazer isso segurando na barra. Cuide ao fazer segurando a barra, que às vezes elas se empolgam, ó, batem com a boca na barra, tá? Então, às vezes, no centro ele é mais funcional do que na barra, ok? Vamos ver, montanha com tesoura, né? Então, mãozinhas lá no chão, perninhas esticadas, você vai trabalhar a montanha agora aqui. Você tá trabalhando impulsionamento das pernas e você tá trabalhando força dos braços, tá? Ritmos de vários tipos que vocês podem trabalhar. Vamos ver, tem mais coisas? Tem, sempre tem muita coisa, gente. Pé de palhaço, pé de bailarina, girar punhos, tá, gente? Essa questão elas também já conseguem trabalhar nessa faixa etária.
Sereia mostra o trop e mergulha. Mais pra frente, lembram que a gente falou da sereia? A sereia coloca as mãozinhas, estica lá pra cima, né? Subi aqui, tô deitadinha de barriga pra baixo, coloquei as mãozinhas no chão, me ergui. Agora, elas já conseguem ter força pra fazer isso. Então, agora eu preciso controlar essa minha descida. Então, eu vou mergulhar. A sereia agora vai dar um mergulho no fundo do mar. E aí, a sereia foi. E se ergueu de novo. E ela mergulha e se ergueu de novo. E eu tô trabalhando muita força e controle do meu movimento, tá? Mas pro final do ano você já consegue trabalhar isso, certo? Castiçal, que é isto? É quando você coloca... Lembram que eu já falei da terceira? Você tá com as pernas afastadas, sentado, pernas afastadas. Dobrou uma perna, tá? E a outra você deixou esticada. Agora você deita o seu corpo de lado e ergue uma perna lá pra cima, tá? Eu chamo isso de castiçal, você pode chamar do que vocês quiserem. Mas isso elas já conseguem fazer, tá bom? Isso pode ser feito assim, de developezinho, pode ser feito com a perninha esticadinha, tanto faz, tá? Mas você precisa definir se você vai fazer de um jeito ou de outro, ou se você vai fazer dos dois, coloca numa aula um, na outra aula o outro, e vai trabalhando. Aí, mais pro final do ano, vocês lembram que a gente falou de mexer o quadril para um lado pro outro e tal, parará? Né, para elas entenderem isso? Tá, nós estavam mexendo aleatório, né? Chega mais pro final do ano, eu já posso começar a arrumar isso, né? Ou se você tem divisão aí de 4 a 5 anos, de 5 a 6, você pode deixar isso pros de 5 a 6, tá? Você pode segmentar. Então, só mexer o quadril pra frente e pra trás. Agora só para um lado e só para o outro. Agora pra frente, pro lado, pra trás, pro lado. Pra entenderem que ele consegue fazer isso e ter controle sobre ele. Porque quando eu consigo mandar ele pra onde eu quero, né? Assim, em todas essas direções, eu consigo mandar ele pro encaixe que eu preciso para todas as outras coisas. Certo? Então isso é bem importante, tá? Mais lá pro final do ano, vocês podem também usar o bater para conseguir subir um pouquinho lá os grambatumãs, né? Trabalhar um pouquinho essa altura de perna. Dá para trabalhar só bater a mão embaixo da perna, né? Então você pode usar até com o joelho dobradinho, né? Joga a perna, bate a mão embaixo, joga a perna, bate a mão embaixo, certo? Só para dar um trabalhinho assim, desse tipo, tá? Deixa eu ver, no finalzinho do ano você pode trabalhar mais duas coisas com essas crianças, mais pro final do ano, que é o relevé, porque você já trabalhou o plié, já trabalhou o elevé, daí já dá para trabalhar o relevé. Comece pelo relevé com os pés paralelos, né? Pés paralelos em primeira posição paralela, tá? Para que você consiga trabalhar bem isso, tá bom? Você pode começar a trabalhar também os giros laterais. Então, lembra que a gente fez abre, fecha, agora você pode fazer abre, gira, gira, fechou. Abre, gira, gira, fechou. Se gira, gira, é vira de frente, vira de costas, tá? Isso é importante, você começa a dar esse entendimento para daqui a um pouco a gente começar a poder trabalhar e desenvolver aí chinês, iniciação de chinês e outras questões assim, tá? Aqui, só tô dando aqui pra ver se fomos com quase tudo. E aí você pode colocar nas pontes as bandeiras, mais pro final do ano também. Então coloca a criança lá deitada, ela fez a ponte, ela pode subir. As maiorzinhas depois, gente, você já vê que elas estão bem seguras de subir na ponte, você pode começar a fazer a descida na ponte, tá? Como que faz descida na ponte? Descida na ponte, o professor para do lado dessa criança. Você precisa ter um colchão, tá? Você precisa ter um colchonete, um colchão de preferência maior, algo que não escorregue. Você colocou a criança, um colchão que eu digo, gente, é como se fosse um colchonete mais grossinho, tá? Não, um colchão de dormir, tá bom? E aí você coloca isso no chão e aí a criança vai. É uma iniciação lá do meu cambrê, só que agora eu vou descer total. Então, eu sempre digo pra elas, cresce e aparece, que é isso aqui que elas precisam fazer. Mãozinha viradona lá. Agora vai e vai. A cabeça vai. Então vai lá atrás. E aí você vai segurar a criança de lado. Você vai colocar uma mão normalmente, né? Digamos que a criança tá aqui, né? Pra mim. Eu vou colocar essa minha mão na cabeça aqui na criança, tá? E a outra mão na coluna. E aí eu vou ajudando e segurando uma no meio das costas.
até que essa criança desça, tá? Não peguem a criança assim de frente para descer assim, gente. Não, vocês estão de lado para a criança, onde vocês vão ter mais sustentação para segurar elas, tá? Mas você só vai fazer isso quando elas estiverem com a ponte vinda de baixo, muito forte, muito fechada, tá? A criança já consegue fazer uma ponte legal, já tá ficando, perdeu a graça, vê se ela consegue juntar os pés e os braços, né? Porque você tá trabalhando essa curvatura maior, que você vai precisar para trabalhar arabesque, você vai, enfim, tá? Para cambrê, uma série de coisas, atitis derrieres e muitas outras coisas, certo? Algumas brincadeiras que vocês podem colocar aí também para desenvolvimento de trabalho de vocês, né? Que elas já conseguem fazer nessa idade, então, que é trabalhar o espelho, né? Em duplas, né? Que uma tem que fazer o que a outra faz, como espelho, né? Elas já conseguem fazer isso aqui. E alguma coisa de escultor, né? Então, de eu ter que moldar a minha colega, né? Em alguma coisa que você passe para elas, que elas tenham que entender e saber como fazer isso, tá? Eu acredito, gente, que passei por bastante coisa aqui pra vocês, trouxe bastante conteúdo, tá? Então, assim, tudo tem muita variação, tudo tem muitas maneiras de fazer, tá? Tem muita coisa que a gente pode ir trabalhando com essas crianças de 4 a 6 anos. Espero que eu tenha conseguido aí pelo menos dar uma luz aí, ajudar um pouquinho a vocês, né? Para começar o ano. Mas existem algumas coisas que são bem importantes que a gente precisa ter um entendimento, né? Eu dei uma coisa para vocês bem ampla, né? Bem ampla no sentido assim de que é né, visando o desenvolvimento motor das crianças dessa faixa etária. Agora a gente precisa sempre adequar as coisas à nossa realidade. Quando a gente faz seleção de conteúdo, quando a gente faz planejamento do nosso curso, a gente precisa levar isso em consideração, né? Então, por exemplo, quantas vezes por semana eu tenho aula com essas crianças? Qual é a realidade de vida dessas crianças? Elas vêm cansadas, elas não vêm cansadas, elas já dançaram, elas não dançaram, né? Então, você precisa, tá, adequar isso à sua realidade. E é por isso que não existe, assim, uma coisa pronta que chega. São ideias, tá, dentro daquilo que as crianças, né, dessa faixa etária têm condições de fazer em termos de desenvolvimento tanto cognitivos, né, quanto de desenvolvimento motor, tá? Então, façam aí, usem, né, as coisas dentro da realidade de vocês, né, dentro do público que vocês têm, que vocês conseguem adequar para a realidade que vocês vivem, certo, gente? Então, retornamos hoje, fiquei muito feliz com a presença de todo mundo, tá? Estou muito feliz de voltar a conversar com vocês todas as semanas, certo? Durante a semana eu vou dando todas as novidades, que a gente vai ter aí essa super novidade esse ano, de que 11 pessoas vão poder entrar aqui ao vivo comigo pra gente conversar durante esse ano, tá? Me fazer a pergunta que quiser, né? Pra ajudar aí uma professora. E com certeza a dúvida de alguém é de outras pessoas também. E assim a gente consegue ir ajudando todo mundo. Tá bom? Já passei, estourei meu horário. Daqui a pouco estão aqui me endoidecendo a vida, tá? Semana que vem a gente se encontra. Vão ficando de olho aí nos stories. Vou voltar, faço as minhas enquetes. Se tiverem perguntas e dúvidas, gente, podem sempre perguntar. Quem já me perguntou, né? E já tem muita gente que me perguntou, sabe que eu sempre respondo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho se eu tô com alguma coisa, mas eu nunca deixo de responder, tá bom? Sempre respondo pra todo mundo, certo? Tô aí pra poder dar a mão pra você sempre, tá bom? Muito obrigado pela companhia hoje e a gente se vê então na nossa próxima semana, certo? Um grande abraço pra vocês, beijinhos e tchau, tchau!